Imagina um mundo onde milhares de pessoas oram todos os dias, onde templos se erguem em cada esquina, onde promessas divinas são repetidas como mantras, mas onde, mesmo assim, o sofrimento continua acontecendo todos os dias, diante do olhar ausente daquele que dizem ser todo-poderoso. Esse vídeo é uma jornada incômoda, corajosa, um mergulho na realidade que muitos fingem não ver. E quem conduz essa jornada é Jason Ferrer, ex-pastor e hoje ateu militante e apresentador do canal Além da Fé. O cara tem história, já esteve do lado de dentro, já pregou, já liderou. Hoje é uma das vozes mais firmes da crítica à fé institucionalizada. E a denúncia que ele traz aqui não é contra pessoas, mas contra um sistema de crença que insiste em prometer proteção onde só há descaso. Jason é autor do livro Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, onde ele desmonta com base bíblica e histórica toda a ideia de retorno divino. E se prepara que vem mais. O próximo livro do cara vai se chamar A Psicopatia do Deus de Israel. O título já diz muito. Se você chegou aqui agora, bem-vindo à Rebelião Ateísta. Esse canal existe para dar voz ao que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer em público. Se você valoriza a razão, a ciência e a liberdade de pensamento, se inscreve no canal, comenta, compartilha, fortalece o trabalho. E se puder, apoia a gente. Seja aqui, no canal principal ou no nosso canal extra, o Rebelião Ateísta Lixeira, onde postamos toda semana. A gente continua resistindo porque acredita que a sociedade precisa de mais pensamento crítico, mais diálogo e menos medo. Mas não tá fácil manter esse conteúdo no ar. Se você puder ajudar, já faz toda a diferença. E se não puder, só de assistir até o final já é uma baita força. E sim, obrigado ao YouTube por ainda nos permitir existir. E obrigado a você que comenta, curte, compartilha e faz parte dessa rebelião. Agora, sem mais enrolação, te convido a assistir esse conteúdo direto, sincero e corajoso do Jason Ferrer. Não é só sobre destruir dogmas, é sobre o mundo real. É sobre pessoas, é sobre aquilo que não se resolve com versos decorados. Fica até o fim e tira suas próprias conclusões. Sem mais delongas, bora pra verdade. Eita, que esse cara joga pesado, viu, rapaz? Livrão, livrão, livrão. Ou livraço, muito bom. Pequeno, um livrinho aí que tem aí, vamos dizer, 199 páginas, do Alice McGrath, né? Surpreendido pelo sentido. Um livro muito bom. Aí ele trata sobre ciência, fé e como conseguimos que as coisas façam sentido. Este aqui é de um teólogo, um dos melhores teólogos cristãos, né, que trabalha com filosofia, trabalha com história do cristianismo, trabalha com muita coisa. O cara é muito, muito bom, pessoal, tá certo? Bom, vou tratar sobre um tema de suma importância hoje, mas deixe-me apresentar. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Se você caiu neste programa, cara, de paraquedas, eu vou pedir a você encarecidamente que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. Então eu espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, vou te pedir que você fique conosco até o final deste capítulo, porque hoje nós vamos tratar sobre um tema que é de suma importância, pessoal. Olha o tema: o Deus que não intervém, tá? Se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative os sininhos das notificações. Comente também, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com os religiosos principalmente. Só assim o YouTube ele entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas, porque cada vídeo meu é um instrumento poderoso de transformação, pessoal. Então, se você quer menos pastores e você quer mais professores, se você quer menos igrejas, se você quer mais escolas, mais hospitais, então
concorda com esse vídeo aqui, tá certo? Vê os nossos vídeos até o final, ajuda, comenta, propaga, sabe? Porque tem muitos ateus, gente, muitos ateus, não são poucos. Eu tô aqui admirado com o número de ateus que simplesmente não querem colocar o seu nome como um ateu. Eles mudam seus nomes, eles fazem qualquer coisa, muda nome de canal, muda nome de Facebook, nome de qualquer coisa, de Instagram, certo? Justamente para não se atrelar, para não se associar com o nome ateu. Tem muitos canais de peso aí, peso, que não querem a menor associação, né, com esse nome, ateísmo ou ateu. Você compreende como que esse nome está impregnado de preconceitos, de discriminações e afins? É isso. Então, quando você ajuda o canal Fala Ateu, pode falar ateu, eu estou abrindo uma oportunidade para que pessoas como eu, você e outros possam então dar a sua cara a tapa, possa se mostrar. Porque não é um crime você ser ateu, tá? E não deve, não pode ser um crime você ser ateu. Então eu estou dando aqui a oportunidade e sendo um porta-voz de muitas e muitas vozes que ainda estão nesse processo de libertação dentro dos armários. Então eu peço a você que me ajude com o seu curtir, com o seu gostei, que compartilhe, que você me ajude comentando, que você me ajude se inscrevendo. Faça isso por mim, me ajuda, tá bom? Estamos juntos. Bom, o tema de hoje, pessoal, é o Deus que não intervém. Existe um livro do Francis Schaeffer, né, que é um dos grandes apologistas, por que não dizer um dos pais da apologética contemporânea. Né? Eu até mesmo tinha um livro do Francis Schaeffer, emprestei e o livro nunca mais voltou. Mas enfim, hoje eu vou fazer um contraponto. O livro de Schaeffer, ele fala a respeito de um Deus que intervém num processo da humanidade, na atividade humana. Você tem um Deus que está por dentro de absolutamente tudo. Um Deus que cuida de você, um Deus que te dá todo o suporte para que você possa então ser uma pessoa amada, bem vista por Deus. O problema todo é que eu vou te contar é que isso tudo não passa de ilusão, de utopia, tá? A Bíblia, do qual Francis Schaeffer, ele se baseia, é um tipo de livro que você não pode se basear, que você não pode acreditar. E hoje eu vou te dar alguns motivos pelos quais você pode confiar na palavra que eu te digo, tá? Não confie. E eu vou te trazer algumas justificativas. Eu sei que teólogos como Alice McGrath, eu sei que teólogos como, por exemplo, Ravi Zacarias, Norman Geisler, eu sei que teólogos como Rick Warren, tá? Outros grandes, né, vão persuadir você, tentar mostrar para você todo o encanto da Terra, mostrar para você toda a estrutura da Terra, tudo que aparentemente faz um sentido. E automaticamente eles querem encaixar nessa dúvida o Deus da religião deles. Não o Deus da religião de outros, o Deus das outras religiões. Você me compreende que eles querem encaixar o Deus da religião deles. Tanto é que o McGrath, ele é autor de um livro chamado Encarnação e Redenção. Não sei se dá para ver aqui, tá vendo? Não. Encarnação e redenção. Isso quer dizer que ele mostra que a ciência consegue mostrar que a vida faz sentido. Mas quando ele vê que a ciência mostra que a vida tem sentido, um exemplo, ele começa a apresentar o Deus da religião dele como criador de tudo. E automaticamente, sendo esse Deus, o Jesus Cristo, aquele que encarnou, aquele que redimiu a humanidade, segundo os teólogos, e aquele que ressuscitou o terceiro dia e ascendeu aos céus. Enquanto que a gente vê que na realidade não é apenas o Deus de McGrath, ou o Deus de Schaeffer, ou o Deus de qualquer teólogo, não é apenas esse Deus que não funciona, mas é o Deus de todas as religiões junto que não funciona, que não presta para absolutamente nada. Então, só para você ter uma ideia de como não funciona, eu vou contar para vocês a história de Alane. Preste atenção.
Na noite de quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2010, presta bem atenção, eu não sei se você lembra, mas foi um caso que repercutiu por todo o Nordeste brasileiro e por todo o Brasil, por todo o mundo, certo? No dia 7 de janeiro, numa quinta-feira em 2010, a pequena Alanis Maria Laurindo Oliveira, de 5 anos, pessoal. 5 anos de idade. A menina foi raptada. Aí você pergunta, bom, mas ela foi raptada porque os pais foram muito irresponsáveis com ela, Jason. Os pais poderiam estar num forró, dançando, deixou a menina lá fora, sozinha, desprotegida. Não, ela foi raptada do pátio de uma igreja, num bairro Conjunto Ceará, lá em Fortaleza, tá? E o fato, só para você ter uma ideia, o fato, ele ocorreu durante uma missa na igreja Nossa Senhora da Conceição. Quando eu falei para vocês, lembra que eu te falei agora do pátio? Pois é, o pátio era dentro da igreja. E para você ter uma ideia, a menina foi raptada dentro do pátio, ali no pátio, que estava na dependência da igreja, a igreja Nossa Senhora da Conceição. Você compreende, você pelo menos compreende a gravidade do que eu estou falando para você? Você compreende pelo menos que se Deus está ali guardando o seu povo, ele nunca permitiria, ou ela, deusa, nunca permitiria, ou o espírito de luz, eles nunca permitiriam, os espíritos, que uma criança dessa fosse sequestrada. Olha, no dia 7 de janeiro, quando foi no dia 8 de janeiro, no dia seguinte, a polícia encontrou o corpo da criança em um matagal, lá na rua Rui Monte, no bairro Antônio Bezerra, lá em Fortaleza. A menina foi espancada, ela foi estuprada, e ela foi brutalmente assassinada, pessoal. Você entende isso? Você que é pai, eu gostaria que você que é pai, eu só gostaria que você fizesse uma alusão. Você que é pai, se você soubesse que o filho de uma outra pessoa está neste momento dentro de um carro sendo sequestrada por um estuprador, ou sendo levada pelos braços com a mão do estuprador na boca da menina, tampando para ela não gritar, o que é que você faria? Eu pergunto para você, você que está me ouvindo, você mesmo, o que você faria se você tivesse armado? O que você faria? Você salvaria a menina, sim ou não? Eu, particularmente, respondo a você, eu salvaria. Ou eu faria qualquer forma, qualquer meio ou modo de interromper esse crime. Eu faria isso. E você faria o quê? Agora você imagina que você agora tem um Deus todo-poderoso. Um Deus que é o Senhor de todas as coisas. O mesmo Deus que falou assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue teus dias na face da terra. Um Deus que escreveu 10 mandamentos e no 5º mandamento ele falou, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue teus dias na face da terra. Esse mesmo Deus que estava sendo louvado, exaltado, glorificado, que estava lá sendo enaltecido por essas pessoas, e até mesmo a Virgem Maria, que estava sendo louvada, exaltada, adorada, venerada 3 vezes como Rainha dos Céus. Nenhum dos dois compareceram ao pátio para ver sequer que a criança tinha sumido. Que pelo menos nenhum desses anjos que fazem a proteção de Jesus e a Virgem Maria, nenhuma das miríades de anjos compareceram. E as pessoas, eu quero dizer, lá rezando para esses deuses, enquanto que uma tragédia acontecia a metros de distância. Vocês compreendem isso? Então, para vocês terem uma ideia, diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue teus dias. Isso é uma promessa. É uma promessa. E é uma promessa divina. Se você acredita que esse livro aqui foi escrito pelo próprio Deus, isso aqui é uma promessa. Mas uma promessa que não se cumpre. Eu acreditaria numa promessa que Sérgio Cabral,
o maior corrupto do Brasil, ele poderia fazer, eu acreditaria nele. Eu acreditaria na promessa de Eduardo Cunha. Eu acreditaria na promessa dos 513 deputados. Mas não acredito nessas promessas aqui. Eu acreditaria nas promessas dos 81 senadores. Eu daria credibilidade a todos eles. Acreditaria na palavra deles. Mas não acreditaria neste livro aqui. Por que, Jason, você não acredita? Porque não funciona. É isso que eu quero dizer para você. Cara, é só você relembrar, meu amigo, minha amiga, é só você relembrar. Relembre. Eu vou te dar, desde quando eu nasci. Nasci em 1981. Eu nasci em 1981. Em 1982, a minha mãe estava relatando casos. Certo? Um caso, por exemplo, de uma menina de 11 anos que foi repercussão total no Brasil. Uma menina em 1982, tá? De 11 anos de idade, ela foi estuprada. Ela foi estrangulada por um agricultor em Pacatuba. Acredito que foi isso. Em Pacatuba. Então, você imagina um Deus que não consegue salvar os pequeninos, aqueles que honram pai e aqueles que honram mãe. Não consegue salvar. Eu pergunto, para que eu quero um Deus desse? Em 1984, eu estava com 3 anos de idade, certo? E meus familiares, minha avó, me lembrou de um caso de uma menina que sofreu estupro, né? Uma garotinha que sofreu um estupro e foi asfixiada. Uma garota de 8 anos, que chocou Maranguape. É só você procurar. Procura aí que você vai encontrar no Google. Entende? 1984. Em 1986, em Fortaleza, uma criança de 3 anos morreu após um estupro. E sabe quem foi que estuprou? O próprio pai. Você compreende o que eu estou falando? É porque parece que crente, a gente mostra as evidências para ele, mas parece que crente não quer ver as coisas. A única coisa que ele quer ficar bitolado é nisso aqui. E isso aqui é uma alienação, pessoal. Você está sendo alienado a acreditar numa coisa que não tem funcionabilidade alguma. Em 1990, uma garota de 10 anos, ela foi encontrada em um terreno baldio, num Papicu, né? E ela foi levada para o hospital, ainda assim. Mas ela morreu por decorrência de hemorragias do estupro que ela sofreu. Deus estava lá, gente. Não estava? Você não acredita que os espíritos... Você que é espírita, você não acredita que os espíritos estavam lá? Você que é candomblessista, umbandista, você não acredita que os Exus ou que os orixás estavam lá? Você que é católico, você não acredita nos santos? Você não acredita que os santos estavam lá? Você que é monoteísta, mas que é de uma denominação protestante, de uma linha reformada, você não acredita que Deus estava lá e que Jesus Cristo estava lá também? Eis que estou convosco, Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que uma criança... Eu não estou falando, pessoal, de um bandido, de alguém que estava trocando tiros com polícia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma criança indefesa que um adulto consegue segurar os 2 braços dela com uma mão só. Uma criança indefesa. É isso que eu estou falando para vocês. Entendeu? Em 1992, uma estudante de 9 anos de idade foi encontrada morta em um lamaçal, depois de ser estuprada também, no bairro Castelão. É só você pesquisar, e você buscar e você vai ver. Eu não preciso voltar 10 anos, 20 anos, 30 anos para te mostrar essas coisas. Eu não preciso disso. É só você olhar a atualidade. Em 1994, outro crime que chocou uma menina de 12 anos que foi estuprada também. Teve pés e mãos amarrados e queimada. A minha foi queimada viva. Você imagina o que é isso? E é um desaforo um crente chegar na minha porta para que ele possa falar do evangelho que salva, que liberta, que cura, que protege, enquanto que tudo isso não passa de um livrinho de Harry Potter. Você entende? Em 1999, por exemplo, olha só, 1999, uma menina de 5 anos, coitada, ela foi morta pelo vizinho. Morta
pelo vizinho. O vizinho estuprou, matou e enterrou no próprio quintal. Como que você pode me... Peraí, calma aí, entenda. Como? Eu pergunto como. E com que cara você chega para um ateu e diz que Deus estava lá vendo tudo isso e não pôde impedir? Me diga aí. Você que é apologista, me diga como você vai colocar isso na minha cabeça. Porque se fosse eu particularmente, eu impediria. Eu impediria, eu estou falando de mim, eu impediria. E acredito que você, se tivesse um pingo de misericórdia e de consciência, você também impediria. Mas como que você tem um Deus que é dono de tudo? Como que nós temos apologistas como esses daqui que defendem fantasia? Nada acontece, certo? Em 2005, um agricultor, ele violentou e matou a própria sobrinha. De sabe quantos anos? Sabe de quantos meses? 6 meses de idade. Pasme você. Estuprou a menina de 6 meses. Aí você fala, poxa Deus, mas Deus não pode. Deus não pode impedir o livre-arbítrio das pessoas. Tá bom, mas e o livre-arbítrio da criança? Me diga aí. Então quer dizer que um cara que tem livre-arbítrio, ele pode entrar na tua casa e fazer o que ele quiser e tá ficar de boca fechada? Então quer dizer que só porque eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quiser no Estado? E o Estado vai ficar de boca aberta para mim, me vendo fazer tudo, e sem poder impedir, simplesmente porque eu tenho livre-arbítrio? É isso que você quer me dizer? Por favor, eu estou te dando provas, eu estou te dando fatos. Tá? Eu não estou te contando uma história de um Deus que fez Adão e Eva, que fez Eva da costela com uma cobra que falava, um jumento que falava. Eu não estou te falando de dragões de 7 cabeças. Eu não estou te falando de homens que foi arrebatado ao céu com uma carruagem de fogo. Não estou te falando sobre isso, não. Eu não estou te falando de pessoas que viveram 900 e poucos anos, de um dilúvio que aconteceu e matou toda a humanidade, tá? Restando apenas poucas pessoas dentro de uma arca. Eu não estou te falando dessas baboseiras, dessas fantasias, não. Eu estou te falando coisa séria, crente. Uma coisa que pode acontecer com o teu próprio filho, com a tua própria filha. E você fica aqui o tempo todo bitolado, alienado, trancafiado em um livro maldito que só conta mentiras para você. Você compreende isso? Compreende como é que a minha cabeça funciona? Hã? A menina de 6 meses foi estuprada pelo vizinho e foi enterrada. Como que você vai me dizer que ali tinha anjo olhando, mas não podia fazer nada? Ali tinha arcanjos, falei plural, olhando e não podia fazer nada. Ali tinha serafins e querubins olhando e não podia fazer nada. Por favor, você não me convence com isso. De verdade. Não é porque eu não tenho o Espírito Santo, não. Não é porque você imagine, porque Jason não tem a iluminação de Deus. Não, não. É porque isso é irracional. É isso. Isso é doença. Isso é doença. Tá bom? Por aí. Em 2007, houve um estupro na madrugada do Réveillon. E uma criança de apenas 2 anos foi estuprada e morta. E teve seu rosto totalmente desfigurado. Suas digitais foram tiradas, seus dentes foram arrancados. Deus vê uma criança sendo, o cara com alicate arrancando os dentes da criança. Olha o tempo que ele leva. E Deus não poder fazer nada. E você ainda diz para mim que é um Deus que intervém, que é um Deus que me ama, que é um Deus que cuida de mim. Por favor, amigo, vá contar sua história lá no chiqueiro para porco ouvir. Vá colocar galinha para dormir com essas suas histórias. Isso é um absurdo, pessoal. Não tem como você não ficar nervoso diante de uma situação dessa. E ainda vem pessoas para dizer que Deus nos ama. Olha que coisa linda. Deus te ama, né? Por favor, né? Crianças continuam sendo alvo de estupros, inclusive por padres e pastores dentro das igrejas. Tá certo? Então, ou a Bíblia, ela mente, ou amigo,
o que está dentro dela, o conteúdo dela, não corresponde com a verdade, com a realidade. Isso, ou você escolhe. Não adianta, cara, não adianta você apresentar as vias de Tomás de Aquino, você pegar um calhamaço e você vir encher a boca de vocabulários, de repertório linguísticos bem sofisticados, né? E você vir me apresentar as 5 vias de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Agora, a realidade vai na tua cara demonstrar que não existe Deus algum aqui. E para que eu preciso das porras das 5 vias de Tomás de Aquino? Me explica aí, só para eu entender mesmo. Vai lá, me explica. Entendeu? A minha preocupação não é com Tomás de Aquino, não. Mas é em mostrar isso aqui, ó. É mostrar que a Bíblia não funciona. O livro em que as 5 vias de Aquino se apoiam é a Bíblia. Acabou, meu amigo. É a Bíblia. E a Bíblia é um livro terminantemente, completamente, totalmente falso. Certo? É falso. Então, os argumentos de Aquino podem ser utilizados, inclusive, para argumentar a favor de qualquer Deus, de qualquer religião. Se você pegar as 5 vias de Tomás de Aquino, seguindo a linha aristotélica, você vai ver que dá até para você argumentar a favor da existência dos duendes. Dá para você provar que Shiva existiu. Dá para você provar que Brahma, que Ganesha ou que qualquer outro Horus, tá? Argumentar a favor da existência deles. Porque são linguagens generalizadas. Eu queria que as 5 vias provassem que Deus intervém na nossa vida. Tá? Então, você tem uma conclusão. A Suma Teológica, assim, ela não está acima da autoridade da Bíblia. E pelo que vemos, a Bíblia não tem autoridade nenhuma. Então, para que vale? Para que você me apresentar as 5 vias de Tomás de Aquino se está baseado na Bíblia? A Bíblia não tem valor nenhum. Você entendeu? É lindo, cara. Eu acho lindo quando os teólogos afirmam que por trás dessa complexidade do universo existe uma causa pessoal, externa e transcendente. Eu acho isso lindo. Sabe, uma causa pessoal. Existe um Deus externo que está por trás de tudo isso, que não se mistura com a obra. E essa causa, ela é transcendente, ela é imanente ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. Até dá para arrepiar, viu? Agora, qual é o fundo de verdade nisso tudo? Aonde que isso se aplica? Qual é a aplicabilidade disso? Tá certo? Nenhuma, cara. Nenhuma. Certo? Um Deus... O que adianta eu ter um Deus desse que nada pode impedir e nada pode fazer? Segundo esses teólogos aqui, ó, a causa deve ser maior que o universo. O universo não poderia ter vindo do nada. Não, o universo não pode ter vindo do nada. Então, como se o universo não pode ter vindo do nada, como que um Deus poderoso, aliás, um não, né? 3. Como que 3 deuses, 3 personalidades, 3 naturezas, eu digo 3 naturezas, tá bom, teólogos? Porque são 3 naturezas. É pessoas que falam com pessoas. Por favor. Jesus falou, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Ele estava falando com outra personalidade. E o Espírito Santo, ele intervém, lá em Romanos está escrito que o Espírito, ele intervém intercedendo pelos santos a Deus. Então ele fala como Deus intercedendo como advogado pelos santos. Então, por favor, tá certo? E o próprio Deus veio do céu dizendo, este é meu filho amado do qual me comprazo. Tá certo? E o próprio Cristo, quando estava orando, falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele não falou, Pai nosso que está aqui agora. Não, por favor. Então são 3 pessoas, são 3 personalidades. Então se você tem agora um Deus que é muito mais complexo que esse universo, por que esse Deus veio do nada? Por que esses deuses vieram do nada? De onde que eles vieram? O universo não pode ter vindo do nada, mas Deus pode, né? Ah, entendi agora. Eu entendi. Quando é para beneficiar o argumento de vocês, bacana, né? Não? Eu entendi perfeitamente. Cara, eu fico aí vendo teólogos
teólogos discutindo sobre os deuses. Sabe, quando eu vejo esses teólogos discutindo sobre deuses, os céus, quando eu vejo os mesmos discutindo sobre os anjos, a vida após a morte, falando sobre o sexo dos anjos, falando sobre o inferno, a estrutura do inferno, né? Falando sobre os poderes e os atributos dos deuses, parece que eu estou vendo adolescentes discutindo sobre Harry Potter. É isso, cara. Teólogo não serve para absolutamente nada. Nada. O cara que confia na palavra de um teólogo é um doido. Tá certo? Então eu digo pra você, cara, de verdade, vou te falar algumas coisas aqui, ó. Não acredita, cara. Não acredita. Eu tô te pedindo isso, por favor. Não acredita na palavra de papas. Ah, porque o Papa lançou agora uma bula. Uma doutrina nova, uma palavra. E agora o Papa disse que tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, não acredita nas palavras desses caras. Não acredite em papas, cardeais, bispos, párocos, nesses vigários miseráveis, nesses padres, clérigos, apóstolos. Não acredito nesses caras. Não acredito nesses pastores, nesses reverendos, nesses rabinos, ou nesses imames, profetas, tá? Nesses sacerdotes que existem por aí. Ah, os médios, tá? Os médios. Vamos falar dos médios. Não acredita nesses caras, meu irmão, tá? Nesses pajés, não acredita. Babalaos, gurus, ó, um guru aqui, ó, não acredita. Deepak Chopra é outro, é um guru. Não acredita nesses caras. Astrólogos como tem um astrólogo aí que é muito conhecido, tá? Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu falo. Enfim, mas não confia nesses caras, nesses cartomantes, nesses videntes, nos xamãs, nos curandeiros, nos bezendeiros, nesses magos, nesses bruxos. Não confia nesses macumbeiros. Não acredita, cara, em pessoas como Olavo de Carvalho e outros. Por favor, tô te pedindo. Tá bom? É tudo farinha do mesmo saco, cara. É tudo a mesma coisa. Olha, só para você ter uma ideia, lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim, ó, isso é palavra de Deus. Diz assim, ó, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Isso é uma pergunta que Deus está fazendo. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do próprio filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É o que a Bíblia diz. Verdade ou mentira isso? Completa mentira. É só você olhar os casos das crianças. É só você olhar e ver que isso, na verdade, não tem um fundo lógico. Tá certo? Isso não funciona, não acontece. É isso que eu estou te dizendo. O problema é que essas promessas não ocorrem de modo nenhum, de jeito algum. Agora, eu pergunto, por quê? Por que nós precisamos nos iludir com essas promessas? Simplesmente para dizer que nós temos uma crença? Simplesmente para dizer que nós estamos engajados? Ah, Jason, porque nós temos que acreditar em alguma coisa. Então acredite na ciência. Gaste seu dinheiro investindo em ciência, em livros. Certo? A Bíblia, ela fala diversas coisas, mas você não deve confiar em absolutamente nenhuma. Ah, porque os olhos, Provérbios, né? Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Para que eu preciso de um Deus que me observa e não me protege? Me responde, para que eu preciso disso? Um Deus que só me observa, eu tenho uma câmera de vigilância, uma câmera que me dá resultados. Tá? Se a polícia for perguntar sobre essa câmera, ela sabe falar. Falar não, ela sabe mostrar a minha imagem, ela sabe dizer o que aconteceu. E Deus? Algum processo já correu em nome disso, do que o Senhor viu? Então pra que eu quero saber que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando, e eu quero Deus para me observar? Pra que eu preciso de um Deus que não age? Um Deus que não reage? Um Deus que não está aqui? Um Deus que deixa com que pessoas injustas possam matar pessoas justas?
Como que eu posso acreditar e me entregar para um Deus que não está nem aí para absolutamente nada? A covardia acontece todos os dias e nada acontece. Cadê essa justiça? Então para que eu preciso de um Deus desse? Que tipo de Deus pessoal é esse? Pessoal, em que sentido faz isso? Qual é o sentido disso? Eu pergunto, qual é o relacionamento que esse Deus tem com o ser humano? Me explica aí, você que é crente, entendeu? Não tem relacionamento nenhum, pessoal. É só vocês observarem, observa, tá certo? O que que adianta? O que que adianta o Brasil todo estar orando por você enquanto você chora, enquanto você geme, enquanto você tá lá gemendo de dor, morrendo, inclusive, você morre. Nada acontece. E tem o Brasil todo acendendo vela e orando por você. O que que adianta isso? Não adianta absolutamente nada. Os cristãos, eles acreditam em Deus da mesma forma como os gregos acreditavam em Zeus. É isso. Zeus ficava lá do céu observando os bons e os maus, sem poder fazer absolutamente nada. Já que todos os humanos tinham o quê? Tinham livre-arbítrio. Entendeu agora? Então Zeus, ele não interferia nas escolhas das pessoas. Então quer dizer, podia fazer o que bem você quisesse. Agora, um Deus, você pega hoje um Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um Deus que concorda com guerra, um Deus que concorda plenamente com a escravidão, tá? Um Deus que defende batalhas como as cruzadas, um Deus que defende as inquisições, os holocaustos. Cara, isso para mim não serve. Para que eu quero um cara desse que não tem condições de ser um administrador cósmico? Para que eu preciso desse Deus? Tá? Aí diz assim, porra, será que na escravidão Deus nada viu? Será que na escravidão que aconteceu nas cruzadas, nas inquisições, nos holocaustos, Deus nada viu? Hã? Deus nada disse a respeito disso? Aí eu pergunto, se viu, por que ele não agiu? As pessoas dizem que Deus está no controle. Que controle é esse? Me explica. Dizem que Deus cuida de nós, mas que cuidado é esse, cara? Dizem que Deus está conosco, mas como eu posso acreditar que Deus está comigo, Deus está conosco, se todos os dias a gente mata ou morre para sobreviver? Que Deus é esse que está comigo, cara? Para que eu preciso de um inimigo desse perto de mim? Porque é um inimigo. Tá certo? A polícia vai lá, prende uma pessoa, vai lá de forma injusta, e muitas pessoas estão na cadeia de forma injusta, outras no corredor da morte. Crianças sendo estupradas, mulheres sendo invadidas, casas sendo derrubadas, pessoas na rua, pessoas passando fome, outras morrendo de sede. E Deus está com você. Fazendo o quê? É isso que eu te pergunto. Fazendo o quê? Como alguém pode dizer que Deus é bom o tempo todo? Isso é neurose, isso é psicose, isso é problema mental. Tá? Em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele vai te dizer o seguinte, ó, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Cara, isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Sabe? Isso só pode ser assim, é como alguém chegar para mim e dizer que o Harry Potter, ele está junto de mim, me ajudando, me protegendo, me defendendo, pronto, acabou. É essa a crença. Só pode. Porque Jesus e Super-Homem são as mesmas coisas. Jesus e o Homem-Aranha, as mesmas coisas, 0 a 0. Nenhum se manifesta para nada. Jesus e os deuses das outras, e os salvadores e os heróis das outras religiões são as mesmas coisas, tá? Jesus e os super-heróis de ficções são as mesmas coisas. Não funciona. Então, para que você precisa vir aqui me falar aqui no Salmo 37, versículo 5, e dizer, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Agirá como? Em que sentido? É possível confiar nessas palavras? Será que é possível você confiar nela? Você vive de acordo com essas palavras? Para que serve tantas promessas? Se não funciona, para que serve tudo isso, cara? É isso que eu quero te perguntar. Faz sentido? Eu pergunto, faz sentido para você as respostas religiosas? Faz sentido para ti?
Um pai, ele diz ao filho, uma mãe diz ao filho, filho, Deus te abençoe e te guarde. Aí eu pergunto, o que isso quer dizer? Se nada dessas coisas ocorrem. A Bíblia, ela deixa bem clara, no Salmo 34, do versículo 7 ao 10, ela diz, olha, o anjo do Senhor é sentinela, ou seja, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Olha, o anjo do Senhor, próprio Deus, o anjo do Senhor acampa, ele está como sentinela, ao redor, isso quer dizer aqui, ó, ao meu redor. Pronto, aqui agora. Aqui agora. É isso que eu quero te dizer. É isso que está escrito. Eu estou te mostrando, apologista. Eu estou te mostrando. Você entende? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aí você falou, Jason, você falou agora uma coisa que você não prestou atenção. É daqueles, o anjo só protege aqueles que o temem. E os livra, mas livra aqueles que temem ao Senhor. Verdade. Verdade. Mas aí eu te pergunto, uma criança de 6 meses pode temer a Deus como? Como que uma criança de 6 meses vai clamar a Deus tendo uma proporção de fé exata para Deus poder agir? Me explica. Vai, eu quero te ouvir. Coloca nos comentários aqui, apologistas. Por favor, apologistas, por favor, me coloca aí que eu quero ouvir. Versículo 8 do Salmo 34. Provem, olha o que ele está te pedindo. Provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz. Eu vejo, passando fome, morando nas palafitas, morando perto de esgoto, de rato, de barata. Eu vejo como é feliz. O cara com fome, com sede, outros refugiados, tá certo? Aí diz o versículo 9, temam ao Senhor, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Aos que temem. Aí eu te pergunto, vários templos por aí desabaram, caíram na cabeça dos cristãos, caíram na cabeça de religiosos. E como que pode? Nada falta. Como que nada falta? O cara pega 2 ônibus, 3 ônibus para ir trabalhar, ou pega o metrô apertadíssimo, 4 horas da manhã. O cara se lasca para trabalhar, tá certo? Não tem uma bicicleta direito, não tem condição de abastecer um cartão de crédito, um carro, de ter uma vida digna, tá certo? E diz que nada falta. Aí o versículo 10 diz o seguinte, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Olha que mentira miserável. Dá vontade de rasgar. Essas páginas mentirosas. Chega que dá um arrepio. Você compreende isso? A indignação que é? E tem um bando de gente alienada acreditando nessa propagaiada toda. O crente, muitas vezes, ele não estuda a Bíblia. Outros estudam, mas não compreendem. Eles não compreendem. E se compreendem, eles se omitem. Eles se calam e se tornam cúmplices dessas mentiras e dessas perversidades aqui. É isso. Rapaz, eu penso que religião, ela existe para que os pobres não matem os ricos. É só isso. Os ricos é que adoram isso aqui. Os escravocratas adoravam isso aqui. Os coloniadores adoravam isso aqui. Sabe? A elite brasileira e mundial adora a Bíblia. Não querem acabar com religião, não. Por quê? Porque a religião, ela alienia as pessoas. A religião, ela é uma doença infecciosa. Ela infecta o cérebro das pessoas. Então os ricos têm que se proteger como? Tem que se proteger dos pobres. Como? Pobre, fique por aí e seja o que Deus quiser. Deus é contigo. Tá certo? É isso, cara. Enquanto você olha, você vê com seus próprios olhos, olha só, enquanto as religiões mundiais estão aí, ó, mutualmente se desprezando. Milhares de denominações cristãs brigam pelo título de ser a verdadeira. Eu sou a verdadeira. A Igreja Católica diz eu sou a verdadeira.
Igreja Adventista diz que eu sou a verdadeira. As Testemunhas de Jeová, eu sou a verdadeira. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, diz que também é a verdadeira, certo? Todo mundo está dizendo que eles são verdadeiros, mas ao mesmo tempo eles são opostos, doutrinariamente. Tá certo? Aí você vê aí, cara, ó, ao passo que o Islã cada vez mais se radicaliza, o Brasil aqui, eu tô falando do Brasil, o Brasil, ele tem sido palco de um galopante aumento de intolerância religiosa. Aí, ó, perpetrada por esses evangélicos. Esses evangélicos que buscam transformar o nosso país numa teocracia protestante. Toma cuidado você, toma cuidado, presta atenção. Essa bancada da bala, essa bancada aí dos evangélicos, preste atenção, são todos eles lobos cuidando de ovelhas. Toma cuidado com esse pessoal, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço como sempre pelo carinho maravilhoso que vocês têm comigo, tá? Você que é do norte, do sul, do leste, do oeste do país brasileiro, para você também, deixo o meu fortíssimo abraço para você que está fora do Brasil. Receba o meu carinho, receba as minhas palavras de afeto, tá? De credibilidade pela sua presença no meu canal. Muito obrigado para você que comenta, para você que deixa eu curtir, para você que compartilha meus vídeos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, você que fala de mim lá no Twitter também, fala a meu respeito, fala bem ou fale mal. Obrigado de todo o meu coração. Este canal aqui é para mim, ele é para você, ele é para nós, para todos eles, para eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós. E eu espero muito que esse programa Fala Teu, ele possa ser um instrumento de transformação social, sabe, para a vida de muitas pessoas. Por isso, um fortíssimo abraço para todos e meu muito obrigado. Família da rebelião ateísta. Se você chegou até aqui, de verdade, meu muito obrigado. Obrigado por ouvir, por refletir, por estar aqui com a gente, firme, mesmo quando a caminhada é dura. O que você acabou de assistir não é um vídeo qualquer. É um ato de coragem, é uma denúncia direta e real, sem fantasia, sem doutrina, sem milagre inventado. É o que a religião não mostra, é o que os púlpitos escondem. É o que os teólogos disfarçam com palavras rebuscadas e promessas que nunca se cumprem, né? O Jason Ferrer, ex-pastor, sabe o que está dizendo. Ele viveu aquilo, ele pregou aquilo e teve a grandeza de romper com o sistema religioso e hoje levanta a voz em nome da razão, da justiça, da vida real. E aqui no canal Rebelião Ateísta, a gente segue o mesmo caminho, a gente não tá aqui para atacar pessoas, nem para disputar quem tem o melhor mito. A gente está aqui para mostrar que o mundo é cruel demais para ser governado por um ser perfeito e bom. Porque se esse ser existe e vê tudo o que acontece e não faz nada, então ele não é bom. E se ele é bom, mas não pode fazer nada, então ele não é Deus. Essa é a grande falácia, uma divindade que vê sofrimento e se cala, uma divindade que exige louvor, mas não protege quem mais precisa, uma divindade que promete justiça e entrega silêncio, mas a gente não se cala mais, a gente não engole mais, a gente levanta, pensa, fala e compartilha, porque o ateu não é o inimigo, o ateu é aquele que cansou de viver de ilusão. E eu digo mais, ser ateu hoje é um ato de rebelião contra a mentira institucionalizada. É uma recusa em aceitar que o mundo é assim porque Deus quis. É dizer, nós queremos mais razão, mais ciência, mais humanidade, menos submissão. E o que a gente quer? A gente quer mais escola no lugar de igreja, mais laboratório no lugar do altar, mais política pública no lugar de oração. A gente quer um Estado laico de verdade, um país onde o ateu possa dizer o que pensa sem medo, sem censura, sem julgamento. E aqui eu agradeço mesmo ao YouTube, que apesar de todas as dificuldades ainda é um espaço onde podemos falar. E a você que assiste, comenta, critica, compartilha e apoia esse projeto. Cada curtida sua, cada comentário, cada compartilhamento é um tijolo nessa construção de pensamento livre. Se você acredita nesse trabalho,
Se sente que esse canal fala por você, então cola com a gente. Se inscreve no canal Rebelião Ateísta, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e, se puder, compartilha esse conteúdo com alguém que ainda vive preso na bolha da fé cega. E olha só, tem mais. A gente tem também o canal alternativo Rebelião Ateísta Lixeira, onde publicamos vídeos toda semana. É lá que a gente posta tudo aquilo que incomoda demais o sistema. E se você tiver condições, considera apoiar esse trabalho. A gente não tem apoio de fundações, de empresas, de mídia. O que mantém esse canal vivo é a força da nossa comunidade. Se você puder ajudar financeiramente ou divulgando, já é uma enorme contribuição. Mas se você não pode ajudar agora, não tem problema. Só de estar aqui, com a mente aberta, já é parte da rebelião. De verdade, meu muito obrigado a cada um e cada uma de vocês. Vocês são a prova de que o ateísmo não é ausência de pensamento, é excesso de questionamento. Essa é a rebelião ateísta. Aqui, Deus não tem vez. Mas a verdade, a ciência e a justiça têm palco, têm microfone e têm coragem. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fiquem bem, fiquem críticos e, principalmente...